Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a estrutura básica de relatórios de pesquisa. Eu vou começar explicando um pouco, sobre o que se entende aí por relatórios de pesquisa. Então eu vou trazer alguns autores aqui, o Severino, por exemplo, fala em modalidades de trabalhos científicos. Existe o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, Então, normalmente quando está se concluindo uma graduação ou uma especialização, o trabalho de conclusão de curso muitas vezes é um trabalho de pesquisa, uma monografia, Então tem esse nome, normalmente TCC, trabalho de conclusão de curso. O artigo científico é outra modalidade, e o ensaio teórico, que normalmente é mais livre, é sobre um tema onde o autor traz algum conteúdo mais opinativo, alguma coisa mais livre mesmo, Então existe também o ensaio teórico. Medeiros também, tem um livro de redação científica onde ela destaca alguns gêneros acadêmicos. A monografia, que é um estudo sobre um tema bem delimitado. A dissertação de mestrado, que tem normalmente uma profundidade maior na metodologia na fundamentação teórica. E a tese de doutorado, que além de ser sobre um tema bem delimitado e ter uma profundidade metodológica e uma fundamentação teórica mais robusta, também aí tem a exigência de ser uma contribuição altamente original para o tema que está sendo pesquisado. Alguns outros gêneros acadêmicos, como comunicação científica, que é muito comum em eventos, congressos, seminários, enfim, muito comum existirem comunicações científicas, que são normalmente resumos expandidos ou artigos sobre uma pesquisa que está em andamento. O artigo científico, que é depois de uma pesquisa ser concluída, é um tipo de relatório, o relatório mais formal, vamos dizer assim, que existe dentro da pesquisa, o artigo de periódico, e o ensaio, que o Severino também coloca como um texto mais livre, mais opinativo, vamos dizer assim. Bom, a estrutura básica de um relatório de pesquisa, qualquer um, tá, pessoal? Dissertação, TCC, artigo, a estrutura básica é essa daqui. Claro que os nomes das sessões, os títulos das sessões podem mudar de trabalho para trabalho, de gênero para gênero, mas o conteúdo de cada sessão é mais ou menos isso aqui, Introdução, onde tem o contexto temático e os objetivos, Fundamentação teórica, os autores que fundamentam. Muitas vezes a fundamentação pode ser uma revisão, ou pode ser um referencial teórico, mas tem sempre uma parte onde são trazidos autores que já estudaram um tema de alguma maneira, Então isso é a fundamentação teórica. Procedimentos metodológicos, que é a seção onde os detalhes de como foi feita, como foi feito o estudo, como foi feita a pesquisa, Então essa seção traz aí algumas informações que eu vou detalhar mais à frente aqui. Resultados de discussão, que é a parte onde se apresentam os dados, e a argumentação teórica também, ou seja, a discussão mesmo, a ligação dos dados com os autores que já estudaram o tema antes. E uma parte que tem considerações finais ou conclusões, às vezes. Bom, vou detalhar um pouquinho mais cada uma delas aqui. Então, a introdução. O que é importante ter numa introdução de texto científico? Informações gerais sobre a temática, alguns dados gerais, de documentação sobre o tema, algum histórico também, alguma coisa mais geral. Em geral, se evita aí colocar muitas citações, trazer muitos autores, para não carregar muito, não ficar muito pesada essa parte introdutória. Objetivo geral, objetivos específicos. Os objetivos específicos normalmente muitas vezes são confundidos com etapas da pesquisa, mas as etapas têm mais a ver com metodologia, com os procedimentos metodológicos. Os objetivos específicos são aqueles objetivos que ajudam, de alguma maneira, a cumprir o objetivo geral. Não tem muito a ver com etapas, mas tem mais a ver com coisas que vão ajudar na pesquisa, depois de se obter os resultados, a chegar no objetivo geral. Problema de pesquisa, que é uma pergunta mesmo, uma pergunta que a partir da literatura, se o autor nota que falta ali uma resposta satisfatória. Então, o problema de pesquisa é uma pergunta mesmo que o autor tem para tentar responder no final. Fundamentação teórica. Na verdade, a fundamentação teórica, existem alguns tipos aí diferentes de fundamentação.
Ela pode ser uma revisão de literatura, né, quando a gente vai em bases de dados e vê o que o pessoal tem feito, né, ultimamente sobre o tema, né, ou às vezes também pode ser um estado da arte, né. Eu não vou entrar muito aqui em detalhes na diferença entre revisão de literatura e estado da arte, mas existem essas duas possibilidades aí de trabalhos que na verdade não deixa, os dois são revisão, né? Revisão de trabalhos anteriores, quer dizer, apresentam resultados de estudos anteriores sobre o mesmo tema. O referencial teórico, às vezes pode ser até um autor só, ou dois autores, né, que desenvolvem uma teoria e tem um ponto de vista específico sobre aquele tema ali, né, mas normalmente são autores que já têm uma boa trajetória, né, científica, tem uma teoria amplamente conhecida, né, então é um ponto de vista teórico. Nada impede de um trabalho ter revisão de literatura e referencial teórico, isso fortalece bastante a fundamentação teórica, né? Mas são coisas diferentes, tudo é fundamentação teórica, mas são coisas diferentes. Autores que já estudaram o tema de alguma maneira também, que não se encaixam em nem referencial, nem a revisão de literatura, nem estudo muito recente, mas vale a pena trazer também, né, para colocar o histórico, né, do que já existe sobre aquele tema ali, né? Então essa é a fundamentação teórica. O que colocar nos procedimentos metodológicos? Bom, nos procedimentos metodológicos a gente pode ter a descrição da abordagem metodológica, se ela é quantitativa, qualitativa, os sujeitos da pesquisa, né? Normalmente a gente não identifica os sujeitos, né? A não ser que tenha uma autorização para isso e tudo mais, mas quando, mesmo sem identificar, a gente precisa contextualizar, né? Quem são os sujeitos da pesquisa, comentar um pouquinho sobre eles. Então a parte onde se faz isso é nos procedimentos metodológicos. Coleta de dados, como que foi feito, os instrumentos que foram usados, sem entregar ainda os resultados, sem entregar o que aconteceu, né, depois da coleta de dados, né, mas só os instrumentos que foram usados, se foi entrevista, os detalhes mesmo, os detalhes mais técnicos, vamos dizer assim, né. E a mesma coisa para análise de dados. Numa pesquisa de graduação ou de especialização, né, aqui é mais uma descrição mesmo, mas numa pesquisa de mestrado ou doutorado, se exige que tenha um método mais sistemático de análise, né? Então aí tem essa parte da análise aqui é muito mais aprofundada no mestrado e no doutorado, inclusive com o uso de metodologias já consolidadas, né? Tudo mais. Além disso, né, ferramentas assim, né, registro dos dados, como é que foi feito, método estatístico se foi usado, né? Então tem que ter uma descrição desse método estatístico, né, as equações, o software que foi usado, enfim, né? Softwares que foram usados tanto para estatística quanto para outras coisas também são uma outra coisa que a gente pode escrever nos procedimentos metodológicos. Limitações do método, né, que está sendo usado. Então é importante também, porque a pesquisa ela vai abordar um tema bem delimitado, mas também ela num contexto limitado, né? Então é interessante a gente comentar também que, olha, o método não dá conta de tudo, ele não dá conta disso e disso e disso, né? Então as limitações de método também é interessante abordar nos procedimentos e sempre relacionar com os objetivos, né? Sempre pensar, né, depois de talvez escrever tudo aí de procedimentos metodológicos, se o método dá conta de corresponder aos objetivos e de responder à questão de pesquisa, né? Às vezes não, e aí a gente precisa readequar a nossa questão de pesquisa ou readequar os procedimentos metodológicos, né? Então são algumas coisas para se observar. Resultados e discussão. Nessa sessão aqui a gente vai primeiro apresentar os dados, na verdade, né? Nessa sessão que a gente apresenta os dados, a gente pode fazer comentários sobre os dados, relação com a fundamentação teórica, que é a discussão propriamente dita, né? Então a gente vai dizer assim, olha, a gente concorda com o autor tal sobre isso, né? Enfim, né? Ou a gente discorda por causa disso, disso e disso. A gente acrescenta tal informação aos autores, tais, né? Então essa é a discussão, né, relação com a fundamentação teórica e a argumentação também. A gente vai defender um ponto de vista, então, a partir dos dados, a partir da fundamentação teórica, né, muito nessa sessão de resultados e discussão. Então a gente vai aqui fazer apresentação de dados. É uma sessão que normalmente tem bastante uso de figuras, de quadros, tabelas, né? Então tem isso. E depois, finalmente, as considerações finais, onde a gente vai fazer uma síntese máxima dos resultados, evitando ao máximo muitas citações ou informação nova também, a gente não deve colocar informação nova, vai fechar a argumentação, então é uma sessão que não, é bom evitar citações, né, aqui, né, não é proibido, mas não tem porquê, né, qualquer citação pode ser feita antes, né, então
Nas considerações finais, a gente não pode evitar isso. A gente pode, né, evitar isso. Bom, não introduzir argumentos novos também, né? A argumentação ela deve ser feita na discussão, né? Então não aqui nas considerações finais. Referências, né? Só alguns lembretes aqui, né? Referenciar tudo que está citado no texto, né? Nada pode ficar de fora aqui das referências. Citar no texto tudo que está referenciado, né? Vice-versa. Então, observar normas para referências, né? Se for tese, dissertação, TCC de graduação, especialização, normalmente é a BNT. Mas se for artigo científico, aí tem que ver as normas da revista. Cada revista tem uma norma diferente, né? E eventos também, cada evento tem uma norma própria, diferente. Então, observar as normas para referência. Atualizar os links, né? Então, às vezes a gente está fazendo uma pesquisa, a pesquisa leva 1 ano, né? E a gente foi lá no site, viu há 1 ano atrás e tal. Então, é interessante a gente atualizar, ir lá e ver se o link continua ativo e atualizar ele nas referências. Bom, se tem alguma coisa que a gente deseja apresentar, né, para o leitor, mas que não foi interessante colocar no corpo do texto, a gente pode colocar isso na forma de anexos ou apêndices, né? Ou os dois também no trabalho pode ter os dois. O anexo é a documentação externa, né, documentos, né, coisas que já estão prontas, já existem, né, no mundo exterior, e a gente vai acrescentar no nosso trabalho só para mostrar isso para o leitor, então esse é o anexo. Ou o apêndice, né? O apêndice é a produção própria que por algum motivo a gente não quis colocar no corpo do texto, mas a gente quer colocar esse material extra, vamos dizer assim, né? Disponível ali para o leitor, então é um apêndice, né? Mas o apêndice então é de própria autoria e o anexo é de autoria externa. Depois de terminado todo o trabalho, né, científico, o artigo científico, a tese, a dissertação, o TCC, a primeira coisa que eles apresentam normalmente é um resumo, né? Mas esse resumo o autor faz depois de terminar todo o trabalho, porque aí ele vai ver o que é importante, o que é mais importante, não pode faltar nesse resumo, que normalmente é um parágrafo, né? Um parágrafo curto ou longo, onde a gente vai trazer a ideia principal de cada sessão, né? Introdução, procedimentos, né? Pelo menos dizer o básico da fundamentação teórica ali, né? E apresentar um pouco dos resultados. Os resultados também devem ir no resumo, tá? Simplificar a linguagem, então, ao máximo, né? Porque é o cartão de visita, vamos dizer assim, do trabalho, né? A primeira coisa que alguém vai ver do trabalho é o resumo, né? E normalmente também tem um abstract, que é o resumo em inglês, né? do trabalho científico. Então essa é a estrutura básica aí, né? de trabalhos científicos, né? Aqui falando muito por cima, né? Porque a ideia é só de mostrar quais são as principais seções, né? de cada trabalho científico.